Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, que encantou a Alemanha e, por que não dizer, a Europa também na temporada passada, quebrando a hegemonia do Bayern na Bundesliga e conquistando seu primeiro título de forma invicta, além de também levar para casa a Copa da Alemanha e ser vice da Europa League. Nesse ano, o time está 8 pontos atrás dos bávaros. Estou gravando no dia 27 de fevereiro de 2025. Mas também vai enfrentar o Bayern nas oitavas de final da Champions League e é tratado como favorito para o confronto. Então vamos ver alguns motivos para isso, tentando traduzir aqui em aspectos táticos. Deixa eu dar aquele confere, ver se o enquadramento está legal, se não tem nenhum reflexo. Acho que está dando para todo mundo ver aí a prancheta numa boa, né? Então vamos lá. Radek no gol, Tapsoba, Jonathan Tah e Nkapie na zaga, Frimpong é o ala pela direita, Endrich e Xhaka os dois volantes, Grimaldo ala pela esquerda, e aqui pode ser o Patrick Schick, pode ser o Telha, pode ser o Adli, né, como esse parceiro do Florian Wirtz, por trás do Boniface, no ataque que também por vezes pode dar lugar ao Schick, ao Telha ou ao Adli, beleza? Mas majoritariamente joga o Boniface. Lembrando que esse elenco ainda tem nomes como lateral direito brasileiro, o Arthur, o zagueiro que também pode jogar como lateral direito, Mukiele, e os meio-campistas Palácios e Alex Garcia. Todos esses nomes podem aparecer no time titular também. Esse time continua tendo o 3-4-2-1 como seu sistema tático principal, mas também pode aparecer distribuído em 4-4-2, com os alas no meio-campo, a adição do Mukiele na defesa, o Nkapie funcionando como um lateral esquerdo. E aí fica sem um dos pontas, né? O outro aqui. Isso aqui pode ser pontas ou meia ponta. Vamos chamar de meia ponta, para a gente padronizar, já que eles jogam um tanto mais centralizados. Então um desses jogadores aqui vai se transformar num segundo atacante, enquanto que vai entrar o Mukiele aqui numa linha de defesa e vai fazer com que esse time varie para um 4-4-2, beleza? Mas vamos falar primeiro sobre os padrões no sistema principal, depois a gente vai para o alternativo. A saída de bola é organizada no melhor estilo 3+2, com os zagueiros tendo os volantes à sua frente. Porém, a ideia é afastar a segunda linha de pressão dos zagueiros, fazendo com que os mesmos tenham superioridade contra a pressão dos atacantes. Os volantes empurram a pressão da linha dos meio-campistas para trás. Então, se o adversário pressiona aqui, por exemplo, com 2 jogadores, já são 3 contra 2. A linha dos meio-campistas que vai pressionar, ela é empurrada pela subida dos meio-campistas do Leverkusen. Beleza? Então, o jogador que tiver a sobra aqui, ele vai ter mais liberdade para poder avançar, porque os jogadores que tiverem nessa segunda linha, eles não vão ter tanta liberdade assim para poder subir pressão, para poder marcar lá no alto a equipe do Xabi Alonso, beleza? Se alguém for atraído, ele vai gerar um espaço que será explorado com um passe longo para a linha de 5 ofensiva, formada pelos alas e esses meias atacantes aqui, né? Esses meias pontas, mais o centroavante. Então, se alguém aqui subir pressão, vai gerar aqui um desencaixe, o time aqui vai ficar com um a menos numericamente falando, e aí o passe ele vai ser feito para o jogador que sobrou poder aproveitar essa marcação um pouco mais frouxa ou numericamente inferior que o adversário vai exercer nesse terço final do campo, beleza? Por vezes a conexão com um dos volantes por dentro é feita. Deixa eu tirar aqui o time adversário para a gente poder falar um pouco mais sobre essa questão. Porque antes mesmo da bola chegar, né, em um jogador de lado, essa conexão com um dos jogadores mais centralizados, ela pode ser feita, né? Além de posicionar o ponta ou aqui o ala com as costas para a linha lateral e não mais para o gol, quando a bola passa por esse jogador, ele consegue receber a bola já em condição de progredir, beleza? Em outras vezes o Endrich se posiciona mais recuado do que o Xhaka, que sobe junto a um dos meia-pontas enquanto o outro sobe para auxiliar o atacante. A ideia do Xabi é sempre formar linhas de passes com quadrados, para que o portador tenha sempre 3 opções de passes. Se a tendência em outras épocas era que os jogadores formassem desenhos de triângulos entre si,
Acho que hoje em dia o Leverkusen do Xabi Alonso é um dos times que está cada vez mais difundindo a ideia de se ter 4 jogadores ao redor da bola. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor. O Endrick, ele vai ficar um pouco mais recuado do que o Xhaka vai ficar num posicionamento ao lado de um dos meias, enquanto o outro vai subir aqui junto com o centroavante. Está vendo esse quadrado? Ele vai ao redor da bola proporcionar ao portador 3 opções de passe mais próximas. E ainda pode ter uma 4ª opção de passe, né, saindo, né, do centro e indo para o lado. E aqui essa conexão ela também pode ser feita da forma contrária que eu acabei de falar, né, da bola saindo de um jogador aberto, indo por dentro, chegando ao outro aberto. Aqui ela pode sair de um jogador centralizado, vindo para o lado e também chegar ao outro jogador centralizado a partir dessa conexão. Então aqui você tem uma triangulação e aqui você tem também os quadrados sendo formados. Eles são muito importantes no futebol atual, beleza? Isso acontece porque sempre que um jogador recebe a bola, ele tem uma opção ali de passe para o lado. Ele atrai a marcação de quem está de frente para ele. Quando esse adversário sobe, a opção que ficou à sua frente fica livre. Uma simples movimentação de quem vai receber a bola para gerar melhor ângulo para quem vai receber o passe já é suficiente para gerar perigo. Então vamos imaginar aqui que esse jogador recebe a bola desse. Quando isso acontece, alguém vai subir para pressionar. Subiu para pressionar, esse aqui ficou livre para poder receber o passe de uma forma mais simples, beleza? Com os flancos, como os flancos são dos alas, né, do Frimpong e do Grimaldo, os pontas acumulam funções de meias, como eu disse. Né, o Wirtz aqui, e aí pode ser o Schick, pode ser o Adli, pode ser outros jogadores, né, também podem atuar nessa posição aqui por trás, né, do Boniface. Então, quando esses jogadores fazem esse tipo de movimentação, né, se posicionando em dupla, formando um quadrado à frente dos volantes, eles também podem servir como suporte para fazer a bola chegar nos flancos mais rápido, como eu falei. Quase sempre num cruzamento a jogada terá um ala indo para o fundo, um meia ponta como suporte no bico da grande área e o 9 e o outro meia na ponta da área por dentro, o ala do lado oposto fechando o segundo pau. Então vamos ver. Aqui, por exemplo, a jogada está sendo feita pelo lado esquerdo com o Grimaldo. O Wirtz ele vai se posicionar próximo, sendo esse suporte que eu falei no bico da grande área, o 9 e o outro meia dentro da área e o outro ala fechando o ângulo aqui no bico da grande área do lado oposto. Então você vê 4 jogadores pelo menos dentro da área quando a jogada é feita pela linha de fundo, fora a aproximação desses outros jogadores que vêm de trás, mantendo o time compacto ofensivamente. Quando o time decide atacar por dentro, o Boniface sai da área para atrair a marcação de um zagueiro, abrir espaço para a penetração de um dos meia-pontas ou simplesmente para gerar mais espaço nas costas da última linha, que sobe para acompanhá-lo. O Boniface é capaz de acelerar nas costas da zaga e ser acionado em velocidade longe da meta adversária. Então a gente vê muito quando o time decide criar alguma jogada pelo meio, o Boniface não ficar aqui sempre encaixotado entre os zagueiros. Ele sai da área, ele consegue fazer a defesa do adversário subir também, gerar esse espaço, e aí ele consegue gerar o espaço para o meia, que vai aproveitar as costas aqui do zagueiro que está marcando ele individualmente, ou ele mesmo pode acelerar e construir as próprias jogadas. É um jogador muito, muito inteligente. Beleza? Quando o Xabi decide usar o sistema tático alternativo, 4-4-2, também é possível ver outros padrões. Normalmente a opção por esse sistema se dá nos jogos mais difíceis, como foram contra o Borussia Dortmund, né, uma vitória por 3-2, e também contra o próprio Bayern, empate em 0-0 recentemente. Nesse sistema, há muitas trocas entre alas e pontas. Vou colocar aqui o time organizado no 4-4-2 para a gente poder ter essa noção um pouco maior sobre como funciona os padrões do time quando jogam nessa formação. Lembrando que quando joga nesse sistema tático, o Mukiele vem para a direita, o Tapsoba é empurrado para o lado do Jonathan Tah, o Nkapie fica de lateral esquerdo, o Grimaldo e o Frimpong ficam sendo os wingers, tá? E não mais funcionando como alas e nem como laterais na primeira linha. Eles vão continuar aqui. Mas como eu disse, há a troca dos alas, né, e os pontas. O recuo dos jogadores mais ofensivos por dentro e a projeção ofensiva de quem vem por trás é quase sempre um dos atacantes recuando e um dos alas avançando no espaço que se gerou com a atração da marcação. O que isso quer dizer?
A gente vê aqui a bola, por exemplo, no pé de um volante. Esse jogador que estaria mais adiantado, ele vem se aproximando para poder receber o passe, ser uma opção de passe. Um jogador vai ser atraído com esse recuo dele, e aí gerou o espaço para que esse jogador faça a ultrapassagem. No 4-4-2 a ordem é essa. É menos troca de passe, menos aproximação, menos triangulação, menos formação de quadrados e mais ultrapassagens e transições rápidas, tá? Essa é uma variação que o time do Xabi Alonso tem. De um jogo para outro, muda-se a estratégia, beleza? Alguns dizem que ele importou essa ideia aqui do José Mourinho, né? Enquanto que a ideia de mais triangulações, trocas de passes, já importaram mais do Guardiola. Lembrando que o Xabi trabalhou com os dois. O Mourinho no Real, com o Guardiola no Bayern, beleza? Bayern de Munique, no caso, não o Leverkusen. Esse time também ele faz muitas jogadas de ultrapassagens a partir de movimentos de deslocamento e atração da marcação individual do adversário. O alvo é quase sempre quem passa por fora, como eu acabei de explicar. Seja um lateral, um ponta ou até um zagueiro jogando como lateral. Principalmente se estiverem jogando do mesmo lado do pé dominante, já que a principal jogada ofensiva é o cruzamento rasteiro para quem fechar no segundo pau. Então, a principal jogada desse time é alguém jogar na linha de fundo, pode ser um zagueiro, um lateral, ou esse ala que vai jogar aqui no meio campo e vai ter como objetivo esse cruzamento por baixo, entre a marca do pênalti e o goleiro, que aqui é uma zona muito perigosa para o zagueiro correndo para trás, botar o pé, qualquer desvio ele pode fazer gol contra, e buscando aqui esse jogador que vai estar sempre no segundo pau para poder empurrar. E aí pode ser um meia, ou pode ser o próprio centroavante, ou até o ala do lado oposto, fechando em diagonal, beleza? Defensivamente falando, deixa eu tirar aqui rapidinho, vou colocar o time novamente no 3-4-2-1. A gente falar do sistema tático principal que o time usa para se defender, que é o 5-2-3. Os alas na linha dos zagueiros, formando essa linha de 5. Os dois volantes aqui no meio. Os meia-pontas se juntando ao centroavante, pressionando em cima, deixando o meio mais esvaziado, e a subida de um dos alas para a segunda linha à medida que se faz necessária a ocupação de espaço naquele setor. Esse é o padrão mais comum do time do Xabi Alonso desde que ele assumiu o time em meados da temporada 22-23. Em outras análises do Bayer Leverkusen que eu fiz aqui, eu expliquei esse padrão. Então, se o time conseguiu superar esse momento aqui de primeira pressão e conseguiu atacar por um dos lados, aí o ala vai subir e o time vai montar uma linha com 4 jogadores para poder fechar aquele espaço. Inverteu a jogada, troca o ala, a zaga balança e o ala do lado oposto de onde a bola está vai voltar para a primeira linha, beleza? Mas o time também marca por vezes em sistemas como 4-3-2-1 ou até 5-3-2 partindo do 4-4-2. No 4-3-2-1, vou explicar aqui rapidinho como é que funcionaria. Os alas marcam na linha do Endrick no meio e o Xhaka se junta ao meia-ponta que jogar do lado do Boniface na frente. Nesse caso, os dois marcam por trás do camisa 9, beleza? Então, os alas eles vão ser esses dois jogadores, aqui aquele esquema como que ele titular, os dois alas aqui juntamente com um dos volantes e o outro volante, né, funcionando aqui como um meio atacante. Quase sempre aqui o Xhaka, aqui o Endrick, tá? E aqui pode ser o Wirtz, né, que é o que menos sai do time, por trás aqui do Boniface. Isso quando o time marca no 4-3-2-1. No 5-3-2, um dos alas da linha do meio se junta à linha de 4. E o outro se junta aos volantes por trás da dupla de ataque. Então, nesse caso aqui, a gente tem um 5-3-2. Um dos alas funcionando no meio campo, o outro aqui juntamente com aquela linha de 4 zagueiros, e aqui o meio atacante também funcionando ao lado do centroavante, beleza? Mas quando o time mantém o 4-4-2, adota uma marcação-pressão com os dois atacantes e os dois volantes encaixando na saída de bola. Então a gente vê esses dois jogadores subindo para pressionar junto com esses, formando aqui essa linha de primeira pressão, beleza? E aí quando o adversário sai por um dos lados, o ala do lado da pressão, né, da jogada, sobe, o ala do lado oposto centraliza,
formando ali um momentâneo 4-3-3 no campo do adversário. Como é que isso vai funcionar? Se aqui no 4-4-2 o time está jogando desse jeito, aqui ele vai pressionar e aqui esse outro jogador ele vai se juntar aqui centralizadamente ao setor que o time está marcando. Então a gente vê aqui o desenho bem claro do 4-3-3, beleza? O Leverkusen foi um dos 8 times que conseguiu vaga direta nas oitavas da Champions, na fase de liga. Ficou na 6ª posição com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 sofridos. Vai encarar, como dissemos na introdução, o Bayern de Munique nas oitavas, primeiro jogo na Allianz Arena, segundo na Bayer Arena. Na Bundesliga até o momento, repetindo que eu estou gravando no dia 27 de fevereiro de 2025. O Leverkusen é o segundo colocado com 50 pontos, 8 atrás do Bayern, 14 vitórias, 8 empates e só uma derrota. 51 gols marcados, só 27 sofridos. Na Copa da Alemanha, o Leverkusen eliminou o Bayern nas oitavas de final por 1-0 e já passou pelas quartas eliminando o Colônia por 3-2. Na semana passada, os últimos 2 finalistas foram conhecidos, né? Quem ainda está vivo na Copa da Alemanha? Vou abrir aqui rapidinho para falar para vocês. O Stuttgart, que eliminou o Augsburg por 1-0, o Arminia Bielefeld, que eliminou o Werder Bremen por 2-1, e o Leipzig, que eliminou o Wolfsburg por 1-0. Até o momento da gravação desse vídeo, a gente não tem definidas as semifinais, beleza? Mas são esses os semifinalistas. O time segue intenso, camaleônico, sólido na defesa, muito ofensivo no ataque, impositivo nas partidas, não vende fácil seus resultados e vem se consolidando como time que rivaliza com o Bayern pelos principais objetivos em solo alemão. Só um dos dois avançará para o top 8 da Champions e o time de Xabi é considerado favorito para o duelo, tanto por sua constância quanto pela inconstância do adversário. Qual dos dois levará a melhor? É isso que a gente vai descobrir a partir dessa semana. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!